Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu novo canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai saber o que a Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Pocinhos fez para garantir abastecimento contínuo de água na cidade. Também vai ver uma reportagem sobre os TACs, os termos de ajustamento de conduta, firmados entre a Promotoria da Saúde e as direções de 3 hospitais de Campina Grande para ampliar a oferta de diálise peritoneal na rede pública para os pacientes que sofrem de insuficiência renal. No estúdio, vamos receber o Procurador de Justiça, Álvaro Gadelha, para falar sobre o trabalho desenvolvido na Coordenadoria Recursal. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Graças à intervenção do Ministério Público Estadual, os pacientes que sofrem de insuficiência renal conquistaram o direito de fazer diálise peritoneal em mais 3 hospitais conveniados ao SUS na cidade de Campina Grande. Antes, o procedimento só era oferecido na FAP. É o que você confere agora na reportagem de Rômulo Assunção. Entre os meses de abril e maio deste ano, a Promotoria de Justiça de Saúde de Campina Grande celebrou um termo de ajustamento de conduta com a direção dos hospitais Dr. Edgley, João 23 e Antônio Targino, para que no prazo de 3 meses ofereçam o serviço de diálise peritoneal à população carente, especialmente aqueles que não conseguem mais passar pelo processo de hemodiálise. A hemodiálise, ela, como está a palavra, ela é feita através do sangue, né? O paciente coloca, ele se liga, vamos dizer, uma máquina através de uma fístula arteriovenosa ou de um catéter dentro de uma veia e o sangue dele é filtrado dentro da máquina e devolvido para ele. Isso é hemodiálise. A diálise peritoneal, não, ele tem um catéter colocado no abdômen, no peritônio, e que é infundido líquidos dentro da barriga, dentro do peritônio, e esse líquido dentro do peritônio, ele faz as trocas, né, que são necessárias. Depois, quando você esvazia o peritônio, é como se tivesse feito a limpeza, né? A diálise peritoneal hoje é muito confortável, porque você faz em casa. É uma grande diferença, um grande diferencial. É que tem máquinas, chamadas máquinas cicladoras, e a gente faz diálise peritoneal em casa, né? E você pode, no outro dia de manhã, acordar e trabalhar, ter toda a sua função de escola, de família e tudo mais, e à noite fazer o seu tratamento em casa, sem precisar de médico, sem precisar de nada. É um sistema, vamos dizer, não é que seja mais simples, mas é mais confortável. Luciene é uma das pacientes beneficiadas. Aos 32 anos, a doméstica moradora da cidade de Massaranduba tem dificuldades na fala, mas, segundo os médicos, ela está satisfeita com o novo tratamento que já dura 2 meses. Luciene já fazia tratamento convencional há mais de 2 anos. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, existem cerca de 1.800 pacientes com insuficiência renal crônica terminal que necessitam realizar algum tipo de diálise na Paraíba. A grande maioria, quase 1.350, fazem a hemodiálise comum e apenas 88 têm acesso à diálise peritoneal, entre atendimentos públicos e privados. De acordo com o promotor de Justiça da Saúde de Campina Grande, Luciano Maracajá, os termos de ajustamento de conduta são resultado de um trabalho iniciado este ano pelo Ministério Público junto aos hospitais para que sejam disponibilizados aos pacientes renais tratamentos alternativos e não apenas a hemodiálise. O paciente que sofria de insuficiência renal, ele tinha como tratamento na nossa cidade, nos hospitais que prestam esse tipo de serviço, apenas a hemodiálise. Sabidamente, o Sistema Único de Saúde disponibiliza para a população carente a diálise peritoneal. E, diante deste fato, nós convidamos os hospitais que prestam esse serviço na nossa cidade e expusemos o problema, que a lei garante ao cidadão também a diálise peritoneal. E essa forma de tratamento, ela é bem menos gravosa para o paciente. Atualmente, 393 pacientes aguardam por um transplante de rim na Paraíba. Só no ano passado,
foram realizados 50 transplantes e em 2013 já foram registrados 28 procedimentos do mesmo tipo em todo o estado. O que o Ministério Público quer, o que o Ministério Público deseja é que o transplante seja oferecido ao paciente se este necessitar. A hemodiálise seja oferecida ao paciente se este necessitar. E a diálise peritoneal seja oferecida também ao paciente se este necessitar. Essa é a nossa preocupação. Para os profissionais de saúde, a intervenção do Ministério Público só tende a melhorar a qualidade do atendimento oferecido aos pacientes. O Ministério Público tem tido, com esse ataque, trouxe um grande avanço para Campina Grande, porque ele acordou geral, né? Não só a parte médica, mas principalmente os gestores, porque isso é uma coisa importante. E a saúde pública, a Secretaria de Saúde tem que olhar isso, deslumbrar, não como uma obrigação da hemodiálise fazer a diálise peritoneal, mas dar condições para que ela faça e atenda o público com qualidade e as pessoas todas se beneficiem. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. O que é liminar? Olá, senhora Elise. Sua pergunta é extremamente importante, porque não são raros os momentos em que se ouve falar sobre a questão. A mídia constantemente traz à tona esse assunto. Quando se refere, o juiz deferiu a liminar, o tribunal cassou a liminar. E afinal, o que seria liminar? Não é isso? A liminar, na verdade, é uma decisão do magistrado quando ele aprecia um determinado pedido da parte antes de proferir a sua sentença. Então, a liminar, ela se refere a um momento em que o juiz decide uma parte ou todo o pedido que lhe é apresentado. O processo ele é realizado através de fases, né? Que ele finda, todo o processo judicial finda com uma sentença. Entretanto, por razões de urgência, de emergência, um pedido é tão importante, tão indispensável que seja apreciado, que o juiz, diante daquela emergência, daquela urgência, ele analisa liminarmente aquela questão, deferindo ou não. Então, isso é o que é a liminar. É uma decisão antes da sentença. Assim que o juiz toma conhecimento do processo, do pedido formulado pela parte, ele decide aquela questão que, por ter caráter de urgência, ela deve ser apreciada de imediato. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui todo mundo pode ver. Sempre toque é importante pra cidade acontecer. Pode pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participe aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. Ficar sem água durante um dia já é ruim. Agora imagine ficar 60 dias sem ver uma gota d'água na torneira. E o pior, ter que pagar todo mês a conta da Cagepa, mesmo tendo um serviço tão ruim. Era isso que estava acontecendo na cidade de Pocinhos, onde vivem cerca de 17 mil paraibanos. O problema levou a Promotoria do Consumidor a ajuizar uma ação civil pública requerendo a suspensão da cobrança da taxa da água, enquanto a Cagepa não normalizar o abastecimento no município. Um sufoco! É assim que esta moradora do município de Pocinhos, localizado na região do Cariri paraibano, a 134 quilômetros da capital, define a situação que vivia meses atrás. Sem água nas torneiras por até 2 meses, tarefas comuns do dia a dia, como tomar um banho ou lavar a louça, tornaram-se um verdadeiro desafio.
o sufoco era grande, viu? Que a gente tinha que comprar caminhão de água-pipa, né? Para colocar aqui. Às vezes o valor era 80 ou 100 reais. Ainda tinha que aguardar, que era muita gente. E a gente ficava aqui sem água, porque mesmo tendo cisterna, não tinha condições de ficar esse tempo todo sem água. Porque minha casa, com a família já grande, né? Então ficava 60 dias sem água, imagine. Mas a conta vinha, viu? A conta mensalmente, pontual, ainda arriscava a ser cortada, mesmo sem ter água, mas ainda tinha que ser cortada a água se não pagasse. Uma liminar ingressada pela promotora de justiça Giovana Maria Silva Tabosa suspendeu a cobrança de água até que a Cagepa regularize o fornecimento em toda a zona urbana de Pocinhos. De acordo com a promotora, a ação foi ajuizada porque a Companhia de Águas e Esgotos estava prestando um serviço ineficiente. Foram várias reclamações que vieram à Promotoria de Justiça no sentido de falta de água. Os consumidores tinham, no mês, apenas 2 dias com água e 28 sem. Então, restou instaurado na Promotoria de Justiça de Pocinhos 2 procedimentos preparatórios. Inclusive, tentou-se um acordo com o presidente da Cagepa para tentar firmar um TAC. No entanto, não restou exitosa essa situação. Seu Luciano conta que, após o trabalho do Ministério Público, o abastecimento d'água tem melhorado na região. Está chegando em 12 dias, 15 dias, que só vinha de mês em mês, uma vez por mês. E agora está chegando 2 dias, 3 dias, em 12 dias, 10 dias, 15, depende, varia muito. A liminar concedida pela Justiça fixou um prazo de 90 dias, contados a partir do mês de dezembro do ano passado, para que a Cagepa inicie obras de regularização no abastecimento do município de Pocinhos, sob pena de multa diária, que pode variar de R$3.000 a R$1 milhão. Além de ter a cobrança de contas de água suspensas, os moradores conseguiram o direito de ter o ressarcimento de todo o dinheiro pago em faturas anteriores. Atualmente, não se manda mais nem fatura para os consumidores. Então, já faz o quê? Meses que não se cobra água em Pocinhos. E, inclusive, já tiveram várias ações propostas individualmente no juizado civil pelos consumidores por indenização por danos morais e também tem obtido êxito. A população que antes sofria com a falta d'água por longos períodos não esconde a satisfação após a intervenção do Ministério Público. A Justiça já está do lado da comunidade, né, junto com o Ministério Público, tomando providência, graças a Deus. No dia 26 de junho, o desembargador Abraham Lincoln acatou um recurso da Cagepa e modificou a liminar concedida pela juíza de Pocinhos. Com isso, somente os moradores da zona urbana de Pocinhos que consumirem até 10 metros cúbicos de água por mês, o equivalente à taxa mínima, não pagarão a conta da Cagepa. Quem consumir mais do que 10 metros cúbicos terá que pagar. Vale destacar que a decisão do desembargador não é definitiva e ainda vai ser analisada pelo Tribunal de Justiça. O setor jurídico da Cagepa comunicou à Justiça que já foi iniciado o processo licitatório para a construção da adutora de Pocinhos. Fique por dentro das principais ações do Ministério Público no giro pelas promotorias. A Justiça deferiu a liminar requerida pela Promotoria do Patrimônio Público de Boqueirão e proibiu a Prefeitura de Barra de Santana de contratar temporários e prorrogar os contratos precários vigentes. Se descumprir a decisão judicial, o município vai ser penalizado com multa diária no valor de R$ 500. Segundo a promotoria, a Prefeitura de Barra de Santana está desrespeitando a obrigatoriedade do concurso para o ingresso no serviço público, o que causa vários prejuízos ao município. Entre os principais problemas encontrados na cidade pelo MP estão o ingresso de pessoas desqualificadas no serviço público, negligência nos atendimentos prestados à população e a existência de funcionários fantasmas. Em João Pessoa, a Justiça concedeu liminar
requerida pelo Ministério Público da Paraíba, determinando que o Estado, o IFAEP, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e o município de João Pessoa adotem as providências necessárias para fazer o inventário de todos os bens de valor histórico, artístico, arquitetônico, paisagístico e cultural existentes na cidade. O prazo concedido para a realização do inventário é de 6 meses. A ação civil pública havia sido ajuizada pela 2ª Promotoria do Meio Ambiente e do Patrimônio Social de João Pessoa, por causa da omissão dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio histórico da capital. Vale lembrar que João Pessoa é a 3ª cidade mais antiga do país e possui um valioso patrimônio histórico e cultural. A liminar foi concedida pela 4ª Vara da Fazenda Pública de João Pessoa. No Sertão, a Prefeitura de São José de Piranhas e a direção do Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente Piranhense, um abrigo de crianças e adolescentes em situação de risco, assinaram um termo de ajustamento de conduta proposto pelo Ministério Público. Com o TAC, o município se comprometeu a resolver os problemas existentes no prédio do abrigo. As crianças e os adolescentes abrigados devem ser transferidos para outro local. No prazo de 120 dias, a Prefeitura deve apresentar projeto para a construção de uma nova sede para o funcionamento do abrigo. No próximo bloco, não perca a entrevista do Procurador de Justiça Álvaro Gadelha sobre o trabalho da Coordenadoria Recursal. Não saia daí. A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor é responsável por defender os interesses e os direitos coletivos para garantir o cumprimento da Lei 8.078 de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Nos casos individuais, o consumidor deve procurar os PROCONs. Com quantas ideias se faz uma cidade melhor? Quando suas ideias passam pela Câmara Municipal, o benefício é de toda a população. Conheça, sugira, discuta. Depois do voto, sua participação é sua força para melhorar a vida da nossa cidade. Câmara Municipal. João Pessoa é melhor com a participação de todos. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. O trabalho feito aqui, todo mundo pode ver. Sempre tá que é importante pra cidade acontecer. Pode pra fiscalizar, você pode acompanhar na internet e na TV. Se liga no que acontece na Câmara Municipal. Acompanhe as sessões em tempo real. Participe pelas redes sociais. Opine, sugira. Participa aí de casa, do trabalho ou da rua. Câmara Municipal, essa casa é toda sua. No ano passado, o Ministério Público Paraibano criou a Coordenadoria Recursal, também chamada de CORE. O setor funciona no 2º andar da sede da Procuradoria-Geral de Justiça em João Pessoa e está previsto na resolução de número 7 do Colégio de Procuradores de Justiça. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o Procurador de Justiça Álvaro Gadelha, que está à frente da Coordenadoria Recursal e que também representa o MPPB na Comissão de Acompanhamento de Processos no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Procurador, qual é a finalidade da Coordenadoria Recursal? Por que ela foi criada? Cristina, eu penso que o Ministério Público está prenunciando a necessidade de uma mudança. Eu digo prenunciando porque o país está pedindo mudanças. Nós estamos vivendo um momento de protestos, sobretudo por mudanças. E quando eu digo prenunciando, é que antes desses protestos, havia uma ideia de que o processo começava no 1º grau e quando chegava no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, terminava. Em que pesa o respeito e a admiração que nutrimos pelo tribunal, mas é preciso que algo que seja julgado naquela instituição divergente ou diferente do que o órgão ministerial pleiteava em 1º grau, tivesse um desiderato, uma nova posição, uma revisão nos tribunais superiores. Então, a Coordenadoria Recursal veio exatamente para fechar essa lacuna. Que lacuna?
o processo não deve mais terminar no Tribunal de Justiça. Cabe ao promotor anunciar a necessidade que ele tem em ter algo acompanhando, e esse algo que acompanha é exatamente a comissão recursal. Chegando no tribunal, sendo julgado de forma diferente do que a gente pleiteia, cabe à Coordenadoria Recursal, a CORE, promover o recurso para o STJ e STF, além de acompanhá-lo. E como é que funciona o trabalho da coordenadoria? Hoje nós temos a gestão de Oswaldo. Eu diria que foi uma gestão extremamente exitosa. Digo foi porque falta pouco para terminar. E já é exitosa. Por quê? A CORE não só foi criada, como ela recebeu da parte do Procurador-Geral, eu diria que a infraestrutura que tem que melhorar muito, mas que no momento da criação foi salutar no sentido de suprir a necessidade. Hoje, em termos de logística, nós temos um aparelhamento técnico razoável e do ponto de vista jurídico nós temos uma coordenação que é nossa, do procurador, e de 2 competentes promotores, os doutores Clístenes e Leonardo Furtado, que nos auxilia. Então, como funciona? O processo foi anunciado, chegou na CORE, nós decidimos, os 3, se aquilo ali é relevante ou não, e em cima disso vamos trabalhar o recurso. Como é que é a realidade dos outros ministérios públicos em relação aos recursos? Eu costumo dizer que sou um entusiasta da Paraíba, por uma razão muito simples. Não é à toa que a Paraíba, com o seu nego, veio construindo história ao longo dos tempos. E, embora nós tenhamos ministérios públicos mais avançados em termos de coordenadoria recursal, temos inúmeros outros que não atingiram ainda o estágio que nós estamos. É lógico que os ministérios públicos de estados mais desenvolvidos, tais como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, há algum tempo já têm a coordenadoria recursal e, consequentemente, a estrutura é bem melhor do que a nossa. Mas nem por isso estamos inibidos no sentido de, posteriormente, quem sabe, chegarmos a um patamar que eu acho que o Ministério Público da Paraíba merece. Como que foi a recepção dos promotores e procuradores com a criação da CORE? Eu costumo dizer que é algo até repetitivo, que tudo aquilo que se inova, pode ser até um estilo de cabelo que a mulher geralmente faz, é preocupante. Você tem receio de como vai ser recebido pelo público. E a CORE foi do mesmo jeito. Quando nós criamos a CORE, quando nós assumimos a coordenadoria, nós tínhamos um certo receio de como o promotor, como o procurador iria enxergá-la. Mas eu diria que aquilo que era uma expectativa hoje é uma realidade extremamente promissora, porque a CORE hoje não sofre nenhum tipo de preconceito, nem do promotor e nem do procurador. E eles estão conseguindo trabalhar de forma integrada? Eu diria que esse é o grande segredo. A nossa integração com os promotores, com os procuradores, tem sido algo que tem me deixado extremamente entusiasmado. Não recebemos da parte de quem quer que seja, promotor ou procurador, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de coisa que venha a mistificar a CORE ao ponto de dizer não vamos para lá. Muito pelo contrário, recebemos informalmente muitas questões, muitos questionamentos, são tirados dúvidas e isso nos empolga. Em um ano de funcionamento, qual que é o balanço que o senhor faz do trabalho realizado pela CORE? Objetivamente, nós temos 36 processos em curso e 14 processos que já foram arquivados. Significa que já passaram, já tramitaram e chegaram ao seu desiderato. Se compararmos isso aí, levando em consideração o número de promotores com outros estados, ou seja, a Paraíba tem 200 promotores em média, enquanto que um estado como Minas Gerais tem 1.000, São Paulo tem 2.000, estatisticamente, nós estamos bem acima da média do primeiro ano de funcionamento em todo o país, o que para nós é motivo de orgulho. E eu diria que, se há algum êxito, é da forma integrada como a coisa está funcionando. Desses 36 processos que o senhor disse, desses recursos, eles foram encaminhados para o Superior Tribunal de Justiça? Alguns para o STJ, alguns para o STF, alguns ainda estão tramitando no Tribunal de Justiça. E em quantos houve uma reversão favorável ao Ministério Público? Essa é a parte mais honrosa da nossa participação aqui.
porquanto nós não tivemos um dissabor. Eu não tenho dúvida de que teremos, e é natural que isso exista, mas, para minha surpresa, e lhe digo com toda sinceridade, surpresa mesmo, não é nenhum tipo de atitude demagógica, nós não tivemos nenhum revés. E teve algum caso que chamou a atenção que o senhor poderia dar como exemplo aqui? Eu diria que inúmeros. Agora, o que mais eu destaco no sentido de ter repercussão social é exatamente casos em que envolvem prefeituras e contratações irregulares que o órgão ministerial reclamou sentindo o reflexo popular e nós tivemos modificações de decisões que até então eram consideradas consagradas e intocáveis no sentido de admitir o concurso como algo que legaliza o ingresso no serviço público. Para finalizar, eu queria que o senhor falasse sobre a sua expectativa daqui para frente em relação à CORE. Eu tive o prazer e costumo dizer que quando você é o primeiro, você não tem mais por que você esperar o segundo. Eu fui o primeiro coordenador da CORE e isso me deixa numa posição de afirmar a você que se eu tivesse imaginado que a CORE iria funcionar da maneira que funcionou neste ano, eu não estaria falando a verdade. Daí porque manifestar a nossa satisfação por ter passado esse ano à frente da CORE é extremamente salutar. Mas diria que a responsabilidade de ter assumido isso e a repercussão que ela ganhou para o futuro, eu acredito que vai ser algo desbravador. A CORE tende a crescer de uma maneira que ela vai ser responsável, dentro de um curto período de tempo, por estatística processual, por informações a todo o universo de promotores do nosso Estado a respeito de decisões polêmicas e, por que não dizer, vai manter o promotor daquela comarca mais longínqua extremamente aplicado no sentido de cumprir aquilo que está sendo reflexo do STJ e do STF. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço e testemunho aqui que o Ministério Público do Estado da Paraíba está no caminho literalmente certo. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.